Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E o número 1 que eu elejo como o mineral importantíssimo aí, que está presente em todas nossas reações bioquímicas, é o magnésio. O magnésio, para vocês terem uma ideia, ele participa mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Então a gente precisa, são reações enzimáticas que estão acontecendo. Então para a gente entender o que é isso, vamos imaginar que a gente tem lá uma enzima, que é um cofator, que essa enzima, ela tem uma função de transformar alguma coisa que não está ativa em algo ativo, para que ele vá lá e faça seu trabalho. Então essa é a função da enzima. Em cada reação bioquímica que está acontecendo, existem enzimas participando para transformar aquele nutriente que está lá dormindo, que não consegue fazer as coisas. Aí a enzima vai lá e ativa ela. É como se ligasse na tomada. Aí aquele mineral, aquela vitamina, aquele hormônio, ele se transforma num poderoso, mais ativo. Essa é a função das enzimas. Só que para essas enzimas atuarem no nosso corpo, a gente depende de magnésio. Então o magnésio, ele tá ali fazendo essa conversão, ativando essa enzima para que ela consiga ligar aquele nutriente ou aquele hormônio, aquele neurotransmissor na tomada e que ele cumpra o seu papel, que faça as coisas corretas. Então a gente depende o tempo todo. Então ele está participando em várias reações e os estudos mostram que ele participa mais de 300 reações bioquímicas. Então olha a importância desse mineral. E aí ele atua também no metabolismo de vários minerais. Então quando a gente pensa assim no cálcio, na vitamina A, no cobre, no ferro, na vitamina D, para formar o nosso óxido nítrico, acetilcolina lá para a parte cerebral. Então, nossa, tem trocentos minerais, vitaminas aí que o magnésio ele tá ali junto para que as coisas aconteçam. Então, ele é importantíssimo quando a gente pensa, por exemplo, assim, toda nossa atividade aí de osso, né? O magnésio tá lá. E o magnésio, meninas, ele tem uma função muito importante quando a gente pensa no nosso pH, no nosso sangue. Então, qual que é a fisiologia normal do nosso sangue? É que a gente tenha um pH alcalino. É como se fosse, em outras palavras, como se eu tivesse um rio limpo, que tivesse tudo acontecendo numa casa limpa, organizada. Então, eu tô com o meu pH mais alcalino. O magnésio ele é importante para manter esse equilíbrio do pH nosso. Por quê? Porque se eu estou com um pH mais ácido, mais acidificado, vamos imaginar aí um rio mais sujo, uma casa mais bagunçada, eu começo a abrir porta de doença. Então, um pH ácido abre porta. Então, eu vou ter, por exemplo, as doenças inflamatórias, osteoporose, eu vou ter várias doenças aí, ligado inclusive à obesidade, quando eu tenho um pH mais ácido. Então, a gente precisa de mais do magnésio para que ele faça essa regulação aí desse nosso pH sanguíneo aí, mantém o equilíbrio da casa, tipo, a casa organizada. E também a gente tem uma função muito importante do magnésio, que é a contração muscular. Então, por exemplo, quando eu estou lá na academia fazendo musculação, o magnésio ele tá ali presente fazendo essa contração. Só que o magnésio, ele participa em todas as contrações que a gente precisa do corpo. Então, vamos imaginar no coração. O coração, ele tá fazendo o tempo todo a contração. Então, se eu tenho uma deficiência de magnésio aí, eu vou aumentar as chances, por exemplo, de arritmias cardíacas, de problemas cardiovasculares.
porque o magnésio está em falta. Então, e o que acontece, meninas, na menopausa? A gente tem uma porta maior, a gente tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa melhorar e o magnésio está ali. E o magnésio, ele também tem uma função muito importante de melhorar o nosso osteoblasto, que é uma célula que ela vai lá, pega o cálcio do sangue e leva para os nossos ossos, para proteger a gente, né? Para que a gente não tenha osteoporose, que na menopausa a gente tem uma porta aberta ali para desenvolver se a gente não se cuidar. O magnésio, ele faz isso, então ele diminui a célula que tira cálcio do osso e melhora a célula que coloca cálcio no osso. Então, se eu tenho uma deficiência de cálcio, de magnésio, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição. Então, eu tenho uma maior propensão a osteoclasto, que é a célula que tira o cálcio do osso, e uma diminuição do osteoblasto, que é a célula que coloca cálcio no osso. Então, olha a importância, né, do magnésio aí na nossa vida. E a gente também tem uma função do magnésio em toda a nossa parte cerebral, né? Em toda a nossa parte, pensando assim, neurotransmissores aí. Então, vamos imaginar assim, o magnésio, aí vamos pensar no nosso humor, né? Então, no nosso humor, na alegria de viver, de você acordar num ru-ru, de você estar bem com você. O que acontece, meninas, na menopausa? A gente fica mais triste, mais deprimida, a gente fica mais irritada, umas alterações assim, altos e baixos do nosso humor. E o magnésio, ele é importante a ele, tem uma função muito importante para que a gente fique bem. Então, o magnésio, a gente come lá vários aminoácidos, né, na nossa dieta, aí nós temos o nosso triptofano. O triptofano é um aminoácido que a gente come pela nossa alimentação. Esse triptofano, o que vai acontecer com ele? Ele vai se transformar em serotonina. E aí, se eu estou bem com a nossa serotonina, eu fico feliz, eu tenho humor, eu sorrio para a vida, eu quero fazer as coisas, eu acordo bem, né? tá lá um estressão, a casa tá caindo e eu tô sorrindo, eu tô tocando a minha vida. Então, a serotonina, ela é esse neurotransmissor. Só que, para que aconteça, lembra que eu falei para vocês da enzima que precisa converter? Então, a gente tem o triptofano, aí a enzima vai lá e converte esse triptofano em serotonina, para que a gente tenha esse humor, esse bem-estar aí. O que acontece? Essa enzima, para ela fazer essa conversão, ela também é dependente de magnésio. Então, o magnésio está ali participando. Então, se eu não tenho magnésio adequado, eu não faço essa conversão na serotonina, minha serotonina cai. Eu fico ansiosa, compulsiva, eu vou ter muito mais vontade de comer doces. É aquela pessoa que, à noite, que detona tudo, fica o tempo todo querendo doce, porque esse neurotransmissor tá baixo. E eu fico com mau humor do cão, eu acordo irritada, ninguém me aguenta. Então, tá tudo ligado. A nossa máquina, para ter equilíbrio, ela precisa, ela tem que estar conectada tudo corretamente. Então, preciso de magnésio aí. Então, se eu estou bem com bons níveis de magnésio, eu vou também ter bons níveis de serotonina, vou ter humor, vou ficar menos ansiosa, eu vou olhar pro doce e conseguir dizer não para ele. Então, ela é importantíssimo. O magnésio também está presente, vamos imaginar assim, nas doenças, na hipertensão, a gente precisa de magnésio para regular, nas infecções bacterianas, por exemplo, no nosso sistema imunológico, nas doenças cardiovasculares, por exemplo, diabetes, é fundamental o magnésio. A gente precisa, por exemplo, queda de cabelo, o magnésio está ali presente. Na insônia, quando eu tô com dificuldade em dormir, o magnésio relaxa, ele melhora neurotransmissores para que eu durma. No nosso hormônio da tireoide para funcionar direito. E como eu falei, ele é cofator de várias enzimas. Então, a gente precisa, para essas enzimas ligarem na tomada e transformarem o ativo numa coisa funcionante, eu preciso do
do magnésio para ativar essa enzima. Então, o magnésio ele é muito importante, como vocês estão vendo, para várias coisas, porque o nosso metabolismo ele funcione. A gente tem o magnésio também pensando na condução nervosa, nas doenças cardiovasculares, vamos pensar nos distúrbios de humor, no equilíbrio lá do nosso pH, a gente tem que pensar no magnésio para o nosso tônus vascular, a regulação de todo o nosso tônus aí vascular, na nossa permeabilidade lá da nossa membrana, para que eu tenha uma membrana assim bonita, para que o nosso sangue ele flui, não uma membrana seca, rígida, mas uma membrana permeável, que o sangue passe de uma maneira com facilidade, que chegue aos seus locais de origem. Nós temos também a função do magnésio nas doenças colesterol, triglicerídeos, as doenças em geral cardiovasculares, quando a gente pensa. Nós temos também a função do magnésio lá na osteoporose, na nossa insulina, todo o nosso metabolismo da glicose, o magnésio vai estar presente. E aí a gente precisa também de magnésio, vamos imaginar assim, para a gente pensar em termos de deficiência, né? Para a gente observar que, opa, tá faltando magnésio. Então, por exemplo, cãibra, pessoa que tem muitas cãibras. Então, aqueles choquinhos, sabe, às vezes no olho que dá do nada, magnésio. Às vezes aquela pessoa assim que tá com falta de criatividade, ai, tá tudo certo, deixa a vida me levar, magnésio tá ali também presente. Aquelas mialgias, dores, as enxaquecas, tá muito ligado com uma carência de magnésio. Vamos pensar aquela fraqueza, aquele cansaço, que a gente acorda cansada, pode estar envolvido magnésio, a insônia, memória, nervosismo, né? Aquela irritabilidade, o cansaço, aquela astenia, assim, que você fica prostrada, sem vontade de fazer nada, o intestino preso, fezes de bolinha, aquele intestino difícil de funcionar, magnésio, aquelas pessoas com hiperatividade excitatória, que fica, né, o tempo todo, assim, pode ser deficiência do magnésio, porque o magnésio ele acalma, gente. Ansiedade, irritabilidade, às vezes náusea, pode ser uma deficiência de magnésio, alteração aí do nosso humor como um todo, tremores, né? Como eu falei, os tremores, choquinhos. Então, olha quanta coisa, e mesmo a compulsão, aquela compulsão por doce, né? Então, principalmente aquela pessoa assim que fala, eu não vivo sem chocolate, eu preciso de chocolate. Muitas vezes, o magnésio que está envolvido aí. Então, olha a importância. Então, esse mineral eu elejo como número 1, porque vocês viram quanta coisa que ele participa no nosso corpo e quanta coisa ele pode melhorar.